É impressionante. Prestes a completar um ano de governo, ainda existem pessoas que não conseguiram curar nem a mágoa e nem a frustração pela eleição, posse e governo honesto de Jair Messias Bolsonaro. Sobre isso eu quero conversar daqui um pouco, mas antes, lembrar você que continua em curso nossa campanha de apoio ao nosso canal, convidar você a se inscrever aqui conosco, compartilhar nosso conteúdo em suas redes sociais, nos seguir em nossas redes sociais, também ativar o sininho para receber as notificações, comentar e dar o joinha. São interações muito importantes para nós aqui do canal de Brasília. Pois bem, o presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, filho de um terrorista, filho de um sujeito que foi, ao que tudo indica, justiçado pelos próprios companheiros da tresloucada guerrilha urbana que atuava no Brasil no final dos anos 60 e no começo dos anos 70. Pois bem, este sujeito que mescla frustração pessoal, que mescla desencanto profissional, porque perdeu contratos que tinha com a Petrobras, ele não se contém. Ele precisa se superar na estupidez, na imbecilidade e na agressão aos brasileiros. E vou dizer o que aconteceu para que você entenda. Em uma reunião com a imprensa, este sujeito, que é filho de uma pessoa que militou em grupos que mataram pessoas no Brasil, ou você acha que os terroristas eram anjinhos que queriam a democracia no Brasil? Democracia uma ova. O que eles queriam aqui era implantar um regime similar ao que existe ainda hoje em Cuba e ao que existia lá na União Soviética. Essa é a verdade sobre os grupos guerrilheiros que atuaram no final dos anos 60 e começo dos anos 70. Não tinha ninguém ali defendendo democracia. Eles queriam era instaurar um governo de esquerda. E não há nenhuma dúvida quanto a isso. Eis que o Felipe Santa Cruz aproveitou o encontro com a imprensa não apenas para destilar seu ódio, seu rancor, seu palavreado tosco, estúpido contra o presidente da República. Não satisfeito, não saciada a sua necessidade de mostrar o quanto ele é imbecil, ele resolveu atacar os eleitores e os defensores de Bolsonaro, pelo cargo que ele representa, inclusive porque a OAB não pode servir apenas como escritório de despachos de grupos criminosos, de facções de bandidos, de tendências políticas à esquerda ou então de conglomerados e condomínios de criminosos. A OAB tem entre seus associados milhares de advogados honestos, milhares de advogados conservadores. Então não justifica que o presidente da OAB Nacional parta para a agressão contra os brasileiros. Porque se tem alguém que tem sim muitas dúvidas quanto à conduta da OAB, somos nós. Porque advogado não precisa justificar a origem do dinheiro que é usado para pagar seus honorários. E Felipe Santa Cruz acusou, atacou a todos nós, porque é inerente, parece, à sua psique, o desequilíbrio. É inerente à sua psique de filho de terrorista, de filho de alguém que militou em facções criminosas, agredir os brasileiros que acreditam em liberdade, que acreditam na democracia e que lutam pela liberdade e pela democracia. Observem o que disse Felipe Santa Cruz. Quem apoia, que quem defende Bolsonaro tem desvio de caráter. Não se trata apenas da declaração de um moleque travestido de uma representatividade que mentalmente não tem condições de carregar. A agressão de Felipe Santa Cruz contra nós brasileiros, que defendemos e apoiamos o Bolsonaro, deve sim servir de reflexão, porque
essa impotência, essa estupidez vocabular, essa leviandade são reveladoras do caráter, sim, de quem é filho, volto a dizer, de quem é filho de quem militou em grupos terroristas e que ainda hoje sonha com a implantação dos regimes de esquerda pelos quais seu pai lutou, supostamente. Infelizmente, a OAB está na mão de figuras desqualificadas e moralmente desprezíveis como Felipe Santa Cruz. Meu nome é Alfredo Bessoff, sou jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.